Porque o nice guy, o homem bonzinho, ele tem muito medo de não ser amado. Ele tem muito medo de abrir um atrito e depois ser deixado. Então o homem bonzinho, ele tem uma necessidade de ser bonitinho e perfeitinho, para que todos o amem, mas por dentro ele tá dilacerado. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Orlando, sobre o casamento, sou casado há 4 anos e cometi o erro de não me posicionar de forma correta no começo do meu relacionamento. É possível mudar a forma como minha esposa me vê? Pergunta do Thiago. Eu também sou casado mais ou menos esse tempo aí, Thiago. Eu acho, é um pouquinho difícil, mas é possível. A gente costuma dizer que perpetua como começa. Agora, quando o cara ele tenta se posicionar, muitas vezes, sem passar por um processo de calibragem, ele pode ir para o outro extremo. Não, agora eu vou ser o homão dessa casa, e aí ele começa a querer falar grosso demais. Só que sem ter uma base de segurança que o sustente para fazer isso de uma forma que a mulher fala, isso é genuíno ou é uma máscara? Fica estranho, né? Fica estranho, porque já não é do cara. Qualquer pessoa que finge alguma coisa, acho que não dura muito tempo, né? Thiago, tanto que eu sempre falo, antes de você querer ser, aspas, implacável, se posicionar, querer dar a palavra, primeiro você precisa amar e ser generoso, porque senão você é só um carrasco. Olha isso. Se você só ama e é generoso, muitas vezes você pode ser um bobalhão. Olha como é que é importante. Mas primeiro você precisa amar e ser generoso. E quando houver ali um abuso, você se posiciona de forma frontal. O que eu aconselho ali para o Thiago fazer? Algumas coisas que talvez ele deixava nas costas, porque isso é típico, que ele deixava nas costas da mulher, ele passa a assumir para ele. Não, meu amor, pode deixar que isso eu vou fazer. É bem comum em caras que tem, a gente costuma falar, é só uma metáfora, não é uma doença não, tá? A síndrome do nice guy, a síndrome do homem bonzinho, Yuri, é bem comum que eles tenham dificuldade de se posicionar. Por quê? Porque o nice guy, o homem bonzinho, ele tem muito medo de não ser amado. Ele tem muito medo de abrir um atrito e depois ser deixado. Então o homem bonzinho, ele tem uma necessidade de ser bonitinho e perfeitinho, para que todos o amem, mas por dentro ele tá dilacerado, ele tá odiando, ele tá com raiva, só que ele guarda tudo para ele mesmo, ou isso somatiza adoecendo ele, ou depois ele explode no momento inadequado. Sim. Então o que eu vou dizer pro Thiago, e depois quero falar sobre isso de um desafio que eu quero lançar no ano que vem. Mas Thiago, se você se identifica com essas características que eu tô te dizendo aqui, quando a gente traz, por exemplo, que eu estou começando a estudar agora, muito interessante, o Big Five Factor, né, que é os 5 traços de personalidades principais, ele tem muita agradabilidade, muita compaixão, mas pouca assertividade e... como é que fala? Conscienciosidade. Ele tem pouca. Então é aquele cara sempre agradável, mas que nunca se manifesta. Ele tem medo do atrito. O que eu sugiro pro Thiago? Thiago, a partir de agora, você começa a manifestar de forma empática a tua vontade. Por exemplo, a mulher fala pra você, hoje nós vamos comer comida japonesa. Cara, se você tá afim de pizza, fala, meu bem, hoje eu quero pizza. Desse jeito, sem brigar, numa boa. Manifeste a sua vontade. Meu bem, você está fazendo isso, eu estou me sentindo assim. Eu estou me sentindo chateado, eu não gostaria que isso se repetisse. É nesse tom que você conversa. É porque o medo desses caras, e muitas vezes eles já estão com uma mulher que é mais virilizada, a mulher já começa a falar mais grosso com ele, ele volta a se encolher de novo. Então o que eu vou sugerir pro Thiago? Thiago, primeiro você vai começar com um método gradativo de enfrentamento. Qual seja, quando você precisa dizer não, por mais que isso, tipo assim, acabe com o seu dia dizer não, porque para esses caras dizer um não, Yuri, é a morte. Né? Ainda que por dentro ele não queira nada daquilo, mas ele não consegue dizer não. Você vai começar essa semana, hoje é sábado, você vai começar hoje, sábado, quando você não querer alguma coisa, quando alguma coisa te machucar, você vai, por mais que seja difícil, se posicionar. Orlando, tá difícil, eu gaguejo, eu não consigo falar. Você vai escrever. Você vai colocar no papel tudo aquilo que você quer dizer. Nem que na hora que você tem que conversar com a sua esposa, você leve anotado no papel aquilo que você quer dizer, dizendo que você anotou justamente porque você tem dificuldade de se comunicar, mas que você precisa aprender. Ela, aos poucos, ela pode estranhar no começo, porque ela já está acostumada a ser uma leoa aí dentro da sua casa. Mas é bem possível também que a partir do momento em que você se posicione
E isso o Dr. Robert Glover nos Estados Unidos, que escreveu No More, Mr. Nice Guy, ele trabalha muitos anos com homens, ele diz que muitas vezes o cara acha que o casamento vai virar um desastre quando ele começa a se posicionar dessa forma. Pelo contrário, a mulher passa a admirar e gostar mais ainda do cara. E tudo aquilo que o cara achou que ia ser um desastre, na verdade, o casamento do cara se torna muito melhor quando ele começa a se posicionar. Então eu vou lançar esse desafio aqui pro Thiago. E vou sugerir pro Thiago também baixar no Google o livro Não Mais o Homem Bonzinho. Esse livro é de um psicólogo americano chamado Robert Glover. Há anos ele trabalha com homens que têm essa síndrome. Sim. Então, Só que, infelizmente, se você sabe inglês, Thiagão, você pode comprar esse livro na Amazon e ler em inglês, porque ele não veio para o português. Mas, se você não manja do inglês, na internet você encontra algumas traduções amadoras, não são uma maravilha, mas dá para você ter uma ideia do que se trata. Dê uma olhada nesse livro, Não Mais o Cara Bonzinho. Se você sabe ler inglês, No More Mr. Nice Guy. No ano que vem eu quero trabalhar dentro do meu perfil um desafio e várias técnicas que eu vou trazer dentro desse desafio de 21 dias, eu vou assimilar do Dr. Robert Glover, entre outras que eu já trabalho. Eu quero montar um conjunto de ferramentas práticas para que em 21 dias o cara promova esse desafio com ele mesmo, de aprender a se posicionar, de aprender a dizer não, de aprender a agir com um pouco mais de força no mundo. Então eu vou lançar esse desafio aí o ano que vem e o Thiago vai me acompanhando aí que isso vai ser bem legal. Legal, cara. Acompanha aí porque em tempos de mudanças na nossa vida, é importante que a gente tenha pessoas que orientem a gente, né? Até para ter a segurança daquilo que você quer modificar. Porque, veja bem, ele está incomodado com o fato de que talvez, na psique dele de 4 anos atrás, ser bonzinho era ser aceito. E a gente sabe que não é isso. Como você falou, por exemplo, se tem uma mulher numa situação X, não estou falando de você não, mas tem uma mulher que já é uma leoa ali. E aí ela ruge, o cara dá uma miadinha e bota o rabinho entre as pernas. E você não está se protegendo. O rabo entre as pernas, uma posição de submissão, ela não causa nem pena, ela causa, dependendo da pessoa, perversidade. Já que ele se encolheu, eu vou aproveitar para pisar. Exato. E sendo que, na verdade, cara, quando você se posiciona, por mais que aquilo doa em você, aquele medo do tipo, nossa, eu vou me posicionar, ela vai me largar hoje. Não, cara, as coisas começam a mudar porque, de repente, você... Mesmo que ela largue você, o que eu acho difícil, mas vamos supor que ela, eu não quero, eu quero um bobalhão, então eu vou embora. Cara, é meio que um livramento, porque agora você começa a emitir uma energia que vai atrair a mulher ideal para aquilo que você deseja. Enfim, tudo é aprendizado nessa vida, meu amigo. A gente não pode ter medo de viver. Exatamente.